Roberto Gonçalves. Ideias feitas com o Alberto Gonçalves. Os republicanos foram acenando com uma eventual fraude eleitoral, mas Donald Trump acabou por vencer e foi uma vitória folgada face à adversária, Kamala Harris. É este o tema do Ideias Feitas de hoje, como não podia deixar de ser, Alberto, a vitória do candidato republicano. Olá. Olá, Vanessa. Eu ontem prometi que hoje não vinha. Eu ontem assumi que não sabia quem ia ganhar hoje e prometi que hoje não viria explicar porque é que quem ganhou, quais eram as razões que levavam a essa vitória. Já vi algumas pessoas fazerem isso nas televisões e por aí, algumas pessoas que garantiam que a Kamala Harris iria sair vencedora. Venho agora explicar porque é que ela perdeu e porque é que Trump ganhou. Eu não vou fazer isso, mas vou adiantar alguns pontos que eu acho que são positivos na vitória de Trump. Nenhum deles, ou a maioria deles, não se prendem especialmente com o próprio Sr. Trump, que tem, economicamente, é demasiado protecionista para o meu gosto. Militarmente também há ali um certo protecionismo ou isolacionismo, que eu não digo que discordo assim absolutamente, mas que me inspira algumas dúvidas. Acho que o mundo precisa dos Estados Unidos, também enquanto polícia do mundo, aquela coisa que se critica há muitas décadas nos Estados Unidos. Eu acho que isso tem sido positivo para nós, mas isso são outras questões. Agora, em relação à vitória, aquilo que eu acho positivo na vitória do Sr. Trump, o ponto desde logo é que foi uma vitória dos cidadãos, das pessoas, dos indivíduos que votaram, e uma derrota das divisões identitárias. Ou seja, desde logo no que toca à própria candidata derrotada, quer dizer, cujo programa eleitoral parecia resumir-se às circunstâncias que são naturalmente fortuitas, de ser mulher e de ser negra ou indiana ou outra coisa qualquer. Ou seja, características que não acrescentam nem diminuem ninguém, não melhoram nem pioram, não agravam nem beneficiam, ou não deviam beneficiar, mas pareceu que o programa dela foi muito baseado nestes fatores, ou seja, votem em mim porque eu virei a ser a primeira mulher Presidente dos Estados Unidos e, para além disso, a primeira mulher negra Presidente dos Estados Unidos. Pelos vistos, houve pessoas que não acharam que eram motivos suficientes, que esses eram motivos suficientes para eleger alguém. E depois houve a questão identitária, refletiu-se também na forma como se abordou o eleitorado. Ou seja, votem na senhora Kamala Harris porque são mulheres, e ela é mulher e compreende melhor as questões das mulheres, e a questão do aborto foi bastante falada nestas eleições. Também houve uma tentativa de focar, de eleger para protagonista o facto dos latinos serem latinos, ou os hispânicos, ou o que é que se queira chamar, e os latinos ou os hispânicos, pelos vistos, também não obedeceram às indicações do Partido Democrata. Mesmo os negros que, votando esmagadoramente ou de forma favorável no Partido Democrata, ainda assim votaram de forma menos esmagadora do que é costume. Há muito tempo que um candidato republicano não tinha tantos votos entre os negros como teve o Sr. Trump. Dos latinos, esqueci-me de dizer que, quer dizer, o Sr. Trump ganhou o voto hispânico e latino em vários estados. Portanto, aí foi pelos vistos, uma surpresa para quem achava que esses votos estavam conquistados. Isto também se verificou com os jovens, por exemplo, que se achava que o voto, que vi muita gente dizer que a afluência dos jovens às urnas, que era um sinal muito positivo para os democratas. Parece que não terá sido tanto assim, não terá sido tão positivo quanto isso. E depois de outras minorias ou comunidades ou grupos e subgrupos de que se fala menos, sei lá, mesmo os judeus votaram como que são tradicionalmente democratas, não é? Votaram com mais força do que é costume no Partido Democrata. Num estado que eu conheço particularmente benzinho, o Arizona, as comunidades nativo-americanas, como eles dizem, mas os índios não gostam que lhes chamem assim, eles gostam de serem índios. E os índios Navajo, os Yuvapai, os Hopi, essas comunidades ali do Arizona e arredores, votaram também muito mais do que o costume no Partido Republicano. Ou seja, as pessoas votaram por serem pessoas e não gostaram pelos vistos, pelo menos não votaram como tal, por serem
englobadas em grupos, em gavetas, em etiquetas, de serem catalogadas, não apreciaram isso. E então votaram livremente naquilo que acharam que era importante para as suas vidas. Nos casos será a imigração ilegal, outros será a segurança, outros será a economia, a inflação. Há quem considere que votaram muito a pensar na carteira. Sim, é aquela coisa, a economia estúpida, não é? Quer dizer, pesa sempre, pode não ser o assunto às vezes mais discutido em certas campanhas, e não sei se nesta terá sido o mais discutido, talvez a imigração ou o aborto tenham sido até mais falados, mas é um assunto que está sempre subjacente, porque a carteira é sempre uma base, parecendo que não, pesa sempre, e quando está muito leve pesa pouco, mas também influencia as eleições. Agora, depois para além destas questões identitárias, houve outras coisas que eu achei positivas, que não vou desenvolver aqui, porque o tempo é limitado, como sabemos, Vanessa, mas que eu achei positivas na vitória de Trump, porque também foi uma vitória dos cidadãos na medida em que foi uma derrota da propaganda, dos donativos das grandes corporações à campanha da senhora Kamala Harris, que tinha não sei quantas vezes mais dinheiro do que o senhor Trump, por estranho que possa parecer, e os anúncios dela repetiam-se nas televisões, constantemente nas televisões americanas, a proporção de publicidade ou de propaganda da senhora Kamala Harris e do senhor Trump eram abissais, a diferença de tempo de antena. O facto daquelas celebridades todas, daquela arrogância das celebridades e daquela pretensão de acharem que têm alguma coisa a dizer-nos e que nos podem educar, ou que podem educar o cidadão no sentido de orientar o seu voto. Mais uma vez, isso acontece sempre, e é sempre engraçado. Mais uma vez isso falhou. Os mídia, também é importante lembrar que os mídia convencionais americanos, os grandes jornais americanos, talvez com exceção do Wall Street Journal, e os canais de televisão, os 3, 4, depois a Fox, menos, mas os canais também estavam todos a favor da senhora Kamala Harris e a mostrar que, é a questão final, depois há muitas outras, mas do que eu vou falar aqui, a tentar mostrar aos cidadãos, aos eleitores, a tentar assustá-los. Ou seja, a campanha da senhora Kamala Harris, que falou muitas vezes que se ganhar Trump é a vitória do medo e não sei o quê, pareceu-me exatamente ao contrário. Pareceu-me exatamente que a campanha da senhora Kamala Harris se baseava muito em inspirar esse medo, porque nas comparações de Trump com Hitler, nas afirmações convictas de que Trump ia iniciar a Terceira Guerra Mundial, ou irá iniciar, ainda vamos ter que esperar mais uns tempos, e que vai causar o fim da América e da democracia e o fim do mundo e aquelas coisas todas que já em 2016 aconteceram. Mais uma vez, os cidadãos resolveram ignorar isto tudo, ignoraram os mídias, ignoraram as celebridades, ignoraram a propaganda e resolveram votar, lá está, por exemplo, pela carteira, votar, por exemplo, pela imigração, votar, por exemplo, por outras questões em que Trump, com as suas virtudes e os seus defeitos, apesar de tudo, lhes inspirou mais confiança. E foi essa a decisão das pessoas, e a decisão das pessoas, quando é maioritária, se chama democracia. Podemos gostar do resultado, podemos não gostar do resultado, isso também é democracia, com certeza, mas é o que aconteceu. E agora, o mais importante disto tudo para mim, quer dizer, eu acho que, só para terminar mesmo, Vanessa, quer dizer, acho que a vitória de nenhum dos candidatos iria mudar drasticamente nada, apesar daquilo que os próprios candidatos diziam. Agora, acho que o mais importante disto tudo é que se dissolveu uma certa ideia de que as pessoas podem ser influenciadas ou influenciáveis. Podem, claro, e quase metade dos americanos votaram na senhora Kamala Harris e muitos votaram no senhor Trump também por maus motivos. Mas apesar de tudo, fora da propaganda, tudo aquilo das redes sociais, tudo aquilo que nos cai em cima, a pessoa depois pensa e decide por sua conta. E isso acho que, acho que é positivo. Agora, quanto ao resto, também não acho que se a senhora Kamala Harris tivesse ganho, seria o fim dos Estados Unidos como o conhecemos. Tal como acho que a vitória do senhor Trump não vai levar os Estados Unidos a uma glória nunca vista. Para as mulheres, Alberto, para os imigrantes, esta vitória não pode significar aqui retrocessos na questão de direitos humanos? Eu acho que o Roe versus Wade, a questão do aborto, já foi revertido ao facto, ou melhor, o estatuto federal da medida foi revertido, ou seja, cabe aos Estados decidir sobre a questão do aborto. Isso em si não quer dizer nada, depois é uma porta que se abre, depois os Estados decidirão, como alguns já decidiram, e outros decidirão de uma maneira, outros decidem de outra. Essa é uma das questões em relação presumo que estavas a falar, em relação às mulheres. Em relação à imigração, o único problema aqui parece ser a imigração ilegal, porque os imigrantes legais votaram, por exemplo, os hispânicos, que são talvez a maior comunidade, não gosto de usar o termo neste contexto, mas são talvez a maior comunidade de imigrantes nos Estados Unidos, votaram
em números muito, muito substanciais no Sr. Trump. Portanto, eles próprios também não estão interessados em que o país se encha de imigrantes ilegais, com tudo o que isso acarreta, até em prejuízo desses próprios imigrantes ilegais, coitados, que andam para ali ao Deus dará, como sabemos também que acontece na Europa e já começa a acontecer um bocadinho por aqui. Agora, a América não ia mudar de uma maneira ou de outra drasticamente, pelo menos eu espero que não. Da minha parte, acho piada haver um certo consenso, uma certa ortodoxia que se fabrica por aí, lá e cá, e pela Europa toda, e depois ver isso ruir. Isso tem uma certa graça, é inegável. Mas a Europa e o mundo não têm razões para estarem Trump, aflitos, Alberto? Confesso. Estava a perguntar-te se a Europa e o mundo não têm razões para estar aflitos com este regresso de Donald Trump à Casa Branca. Não tem razões nenhumas, quer dizer, só o senhor, mesmo que o senhor tenha enlouquecido, vamos imaginar que o senhor agora realmente decidiu que é o novo Hitler, ou como o acusam de ser. A América, há os checks and balances, há poderes e contrapoderes, há outras pessoas a pensar. Mas os republicanos, o trumpismo, controlam Senado, Congresso e Supremo Tribunal. O Congresso acho que ainda não, porque eu ainda não tenho certeza, mas parece para que isso. Sim, mas parece que sim. Sim, mas que não pode haver aqui repercussões para a democracia. No Senado há senadores, no Congresso há congressistas e acho que nem todos estarão dispostos a seguir o Sr. Trump para um eventual abismo. Acho que há pessoas ali que têm isto no limite, no caso limite e caricatural do Sr. Trump ter enlouquecido de vez. Ele já foi presidente 4 anos, Vanessa, quer dizer, não aconteceu. Então, em termos de política internacional, o mundo até atravessou um período de relativa estabilidade, coisa que não aconteceu durante estes 4 anos da Sra. Kamala Harris e do Sr. Biden. Portanto, acho que o precedente não é assustador. Economicamente, também em termos de política interna, em termos de política económica, o precedente do Sr. Trump também não é assustador. O Sr. Trump diz muita asneira. E o precedente de ser o primeiro presidente dos Estados Unidos condenado? Também é verdade. E o facto de ele nunca ter reconhecido a derrota formalmente em 2020 faz-me impressão. Confesso que sim. Ao contrário daquelas pessoas que acham muito bem o Sr. Lula ser Presidente do Brasil com toda a vontade, eu não acho que eu acho que o Sr. Trump não, provavelmente, acho um bocado estranho ele poder ser candidato nestas eleições. A partir do momento que pode ser candidato nestas eleições, e lembro que os crimes pelos quais ele foi condenado, aqueles 34 ou 35 crimes, também não são a coisa mais madonha propriamente do mundo, não foi condenado, mas é o primeiro presidente americano a ser condenado, é evidente que sim. E isso faz-me uma certa impressão. Agora, a partir do momento que as regras do jogo são estas, uma pessoa aceita as regras do jogo, e é por isso que eu estou a dizer, foi por aqueles motivos que eu falei atrás que eu disse que gostei, achei piada a vitória do Sr. Trump. Pelo Sr. Trump em si, não fico propriamente entusiasmadíssimo. Agora, também não fico cheio de medo, como parece ser a regra, lá está aquilo que eu disse há pouco, do Partido Democrata, instigar medo nas pessoas para face ao Sr. Trump. Não resultou, pelo menos não resultou com um número suficiente de pessoas para conseguiram fazer com que o Sr. Trump fosse eleito outra vez Presidente dos Estados Unidos. E já agora, em termos de recuperação, de regresso, é uma espécie, é um caso raro na história da política, não só americana, como mundial, de qualquer democracia internacional, de qualquer democracia. É um caso raro, é um caso de vitalidade, de energia e de força, e isso é relativamente louvável. Agora, o que é que ele vai fazer com isso? Vamos ver. Eu confio em que ele não seja o novo Hitler, confio que não nos leve ao fim do mundo e que não destrua a América e arredores. É como dizes, vamos... Parece que isso vai acontecer. Vamos ver. A derrota das identidades, dos mídia e do medo é o título do Ideias Feitas de hoje, sempre assinado pelo Alberto Gonçalves. Alberto, até amanhã. Até amanhã, Vanessa. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã.